Fuleiro Mais! Um vídeo pra conta, agradecer a todos vocês as visualizações, agradecer a vocês a ascensão do canal. Antes de mais nada, dá um likezinho no vídeo. Caso você não curta o conteúdo, você pode estar dando like, mas você que curte conteúdo do Papo Fuleiro e não está inscrito, se inscreva aí, ative o sininho e receba as novas notificações. No vídeo de hoje, rapaz, Belém tá sinistro. Eu fui me atrever a falar sinistro como sempre, mas amigos do canal dizem que o sarrafo aumentou de violência. Mas antes de eu começar este conteúdo, solta a vinheta. Pega, caralho! Pois bem, antes de eu começar esse conteúdo, eu quero te convidar a ser membro. Seja membro anual do canal Papo Fuleiro. Também, o que é um membro anual do canal Papo Fuleiro? É nada mais na menos que você participar do nosso grupo do WhatsApp. Grupo este que você vai ver cenas lamentáveis, as quais a gente não posta no canal. E além disso, você tem conversação com torcedores do Brasil inteiro. Como é que você faz? Adiciona meu WhatsApp, 21 9693 29178, 21 9693 29178. E você vai pagar o valor de R$25 anuais, R$25 por ano. E vai participar desse seleto grupo, né, de ajudadores e curtidores do canal Papo Fuleiro, né? Pessoas que curtem o canal Papo Fuleiro. Né? 21 9693 2978, 21 9693 2978. Não menos importante, siga-nos no Instagram, @oficialpapofuleiro, @oficialpapofuleiro, @oficialpapofuleiro. Beleza? Beleza. Algumas informações sobre o Botafogo ainda, em relação à vexatória goleada de 6-1 para o Cienciano. Conversa de bastidores, tá? Que eu acho que nenhuma vitória contra o Vitória segura o Franklin, tá? Essa é uma informação que a gente, não vou dizer que apurou, porque vai dizer, uma informação que chegou a nós, do canal Papo Fuleiro, e eu passo para vocês. Parece que nenhuma vitória contra o Vitória salva a cabeça do treinador Franklin. E que o Botafogo, né, tinha alguns nomes, chegaram alguns nomes na mesa, e pasmem, chegou o nome de Jair Ventura. Botafogo, me ajuda aí, cara. Me ajuda aí. Deixa ele no Vitória, cara. Deixa o Jair Ventura no Vitória. Vai atrás do Luiz Castro. O Luiz Castro está balançando no Grêmio. Daqui seja esperar um pouquinho. Eu acho que é uma derrota aí do Luiz Castro no Brasileiro. E uma derrota na Copa do Brasil para o arquirrival Inter serão suficientes. Ele tem um trabalho inacabado no Botafogo, aquele de 2023. Não é que ser refém do trabalho de 2023. É um treinador que gosta de jogar o jogo. É um treinador que dá uma cara pro time. Aquele time de 2023, ele tinha a cara do treinador. Então eu esperaria. Luiz Castro é um bom nome. Ah, Tobé, mas ele saiu, abandonou. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Oportunidades. Ele trocou fazer história no Botafogo, porque aquele time de 2023, pelo andar da carruagem, seria o campeão brasileiro de 2023, se não fossem as inúmeras trocas de treinador, as inúmeras coisas que aconteceram. Fatalmente o Botafogo seria o campeão do Campeonato Brasileiro. Ele trocou ser campeão do Brasileiro por ganhar dinheiro e treinar o Cristiano Ronaldo. Faz parte? Faz parte, cara. Futebol. Futebol é comércio, futebol é negócios, futebol é business.
E a gente tem que, às vezes, se desprender de certas coisas, que nem o Arthur Jorge. O Arthur Jorge foi para ganhar um caminhão de dinheiro lá no mundo árabe. E quando você ganha, que nem ganhou o Arthur Jorge no Botafogo, brasileiro, uma Libertadores, quando ele volta para o clube, preste bem atenção, a expectativa é que ele faça de novo. Só que se você pegar, não são os mesmos jogadores, não é o mesmo tempo, não são os mesmos adversários. É Botafogo esse, que tem um jogo dificílimo contra o Vitória no Barradão. Depois dessa catástrofe do 6-1. E tem que se preparar para jogar esse jogo da volta. Cara, vamos ver isso aí, Botafogo. Vamos se organizar. Já falei, a classificação é difícil? É muito difícil. Uma coisa é você ganhar de 5-0. Outra coisa é você ter que ganhar de 5-0. Pode acontecer? Pode. Mas é muito difícil de acontecer. Mas joga o jogo. Joga solto. Né? Se divirtam em campo. Né? Com responsabilidade, é lógico. E uma escalação decente. Porque eu não posso colocar jogadores que não têm a característica daquele ambiente, daquele adversário. E foi isso que o Franklin fez. Botar no lateral, as dois laterais, né? Botou o Marçal beirando os 40 para jogar na altitude. Botar o Matheus Ponte sem ritmo de jogo para jogar na altitude. Acho que errou. Colocar o Kadir sem ritmo para jogar na altitude. Dificuldade da altitude. Não que tenha sido fator determinante para a derrota do Botafogo. Perder na altitude não é o terra arrasada. Perder de 6-1 se torna uma terra arrasada. Né? Enfim, vamos esperar até a próxima quarta-feira para ver o que vai acontecer. Falando de Belém, eu tenho um colaborador de Belém, o Amauri. Mandar um abraço para o Amauri, torcedor do Papão, da Curuzu, que sempre manda conteúdos de Belém. E na sua totalidade, esses conteúdos vêm envolvendo uma violência exacerbada. E aí eu falando com ele, citei a ele, que é o normal de Belém, e ele falou: Tobias, não é não, cara. A violência vem aumentando num estado assustador. Assustador. E se você observar, né, no último jogo, torcedores do Paysandu foram caçar torcedores do Remo. Em outras partidas, torcedores do Remo foram caçar torcedores do Paysandu. Né? Já tivemos mortes, já tivemos, né, copo de misericórdia, já tivemos violência no estado macro, já tivemos cobrança do crime organizado em torcedores. E Belém se tornou, né, um território hostil demais para as torcidas que são alemão, de Paysandu e de Remo. Na última semana, rolou uma caça de torcedores do Paysandu, torcedores do Remo, em restaurante, porrada comeu, né, nego para trás, nego espancado. E aí a gente vai raciocinar o porquê dessa violência, o porquê esse sarrafo de violência subiu em Belém. Belém é até diferente não, é muito diferente daqui, um exemplo do Sudeste, quando se fala em veículos que vão parar a violência. Lá nem o crime para a violência. Tu vê que a violência em São Paulo, ela diminuiu drasticamente. Aquela violência doméstica, né, que a gente fala, entre clubes de São Paulo. Acontece uma aqui, outra lá,
tal, mas não é uma regra. Agora, essa violência é exceção. Nós tivemos no Recife, olha, cara, tô com dor de dente, cara, porra, e esse tempo virou, chove muito no Rio de Janeiro, porra, tô absurdamente sangrando, brabo. E aí nós vimos lá no Ceará, lá em Fortaleza, né, líderes dando baixa na carteira, saindo de frente das suas torcidas. Mas você vê que outro toma conta e a tendência é que vai continuando isso aí. Em Belém não. Em Belém o pau quebra, o crime organizado vai cobra e nego continua, sabe, destemido a violência, né? Quando você cai aqui pro Rio de Janeiro, você vê agora no Vasco Fluminense, né, a pancadaria rolou liberada, aí você viu a jovem do Flamengo na pista, né, levando bandeira da Força Jovem, né? Você viu a Fúria Jovem indo pro jogo, esbarrando com a jovem do Flamengo no trem. Então são casos que vão acontecer e aqui o crime não se mete, tá? Aqui o crime não se mete, né? Nós tivemos, inclusive, morte de torcedor do Fluminense, né, lá na Chatuba de Mesquita, né? Nós tínhamos na ilha um lugar que não podia ter briga de torcida, e quando degringolou, tivemos algumas mortes. Temos aí a Jovem do Flamengo voltando, e torcedores da Jovem do Flamengo já falando que é vida curta, sem punição. Isso falado por eles aí que falam comigo no canal, né, que desenrolam. Porque a Jovem do Flamengo, ela é diferente. Ela é diferente. Em que sentido? Você vê lá o Fabinho com todos os seus problemas dentro da Força Jovem para poder, né, controlar a galera, mas você vê ele ainda com a Força Jovem na arquibancada. Mas já pegou umas punições aí, né, de mês, de jogos, né? A Fúria também pegou de jogos. E a Jovem do Flamengo, quando faz, ela é banida da arquibancada. Não tenho motivo aqui para defender a Jovem do Flamengo ou defender qualquer outra torcida. Mas eu acho a Jovem do Flamengo um pouco perseguida. Mas ela é perseguida por atos que ela teve ao decorrer dos anos. Ao decorrer do que fez. Então ela se colocou nesse local de ser perseguida pelo poder público. Porque tudo que envolve a Jovem do Flamengo, você vai ver que envolve morte. Então é muito difícil você segurar essa rapaziada. Né? Tá no DNA da torcida a guerra. Assim como tá na Força Jovem, assim como tá na Fúria, assim como tá na Yang Flu. Só que essas ainda conseguem fazer um trabalho de arquibancada. Tu vê a Fúria brigando para fazer um trabalho de arquibancada, tu vê a Yang Flu fazendo um trabalho de arquibancada, você vê a Força Jovem fazendo um trabalho de arquibancada. A Jovem Flá, você vê que ela não tem problema de não fazer a festa, de não ser protagonista na arquibancada. Ela quer ser protagonista na pista. Né? E lá em Belém, voltando ao nosso título, você consegue enxergar uma arquibancada muito forte das torcidas de Belém, com mosaicos, com bandeirões, com músicas, né? E além disso, uma pista muito pesada. A pista que se estende para o dia a dia do torcedor.
tá? E não sei onde pode parar ou se vai parar em algum dia. É complicado, cara. Porque são coisas que lidar com vida é complicado. Essa responsabilidade com a vida, estou falando de Belém, ela não existe. Banalizaram tirar vidas em torcidas organizadas em Belém. Banalizaram isso. Não é mais nada demais. Tirar vida em Belém em torcida organizada é normal. Esse é o grande problema. Banalizaram a vida em torcidas organizadas em Belém. Grandes estruturas, grande locomoção de pessoas, grandes bondes, grande estrutura, mas que perde a mão quando se fala de pista. Torcidas que estão indo visitar as torcidas em Belém, e pode se estender a Série C, isso aí, que a gente viu como é que foi a tensão e como é que foi o aparato que a polícia fez, né, para Inferno entrar no estádio. Todo um aparato, todo um policiamento, toda uma organização para tornar possível o direito do cidadão de ir e vir. Que é de ir ao estádio e sair do estádio. Quando eu falo de Rio de Janeiro, e falo que a segurança pública do Rio de Janeiro está sucateada, a gente não pensa em torcida organizada. A gente pensa no problema que nós temos maior, a criminalidade do Rio de Janeiro. As facções, inúmeras guerras. E aí a gente tem que se preocupar como cidadão, um domingo de Vasco e Flamengo, um domingo de Fluminense e Vasco, um domingo de Botafogo e Flamengo, um domingo de Botafogo e Fluminense. Se preocupar como vai andar na rua, se pode andar na rua, se pode pegar o transporte público. É por isso que eu falo que o canal Papo Fuleiro, ele é único quando se fala de torcida organizada. Porque é muito bonito você botar imagens de pancadaria, é muito bonito você falar com pessoas que brigam, que não perdem nunca. Eu vejo no podcast, ninguém perde. Todo mundo é sinistro. Todo mundo é sinistro. E nenhuma das pessoas que tem seus podcasts, que tem seus canais, não sei se não tem coragem de falar. Não tem nada que me trave a falar de torcida organizada, seja no momento bom ou no momento ruim. Nós vivemos uma crise das organizadas no Rio de Janeiro. E eu não escuto ninguém falar sobre isso. Nós temos racha dentro da Yang Flu, nós temos racha dentro da Força Jovem. Ah, Tobé, mas a Força Jovem, ela passa para o telespectador, por meio de suas mídias, que está tudo de vento em polpa. Mas não fala que existe uma resistência muito grande dentro da Força Jovem ao Fabinho, mano. E eu também não achava que tivesse. Eu também passei aqui para vocês que a Força Jovem ia de vento em polpa. Mas conversando com um, conversando com o outro, com o antigo, conversando com o mais novo, existe uma resistência ao Fabinho dentro da Força Jovem. Não que vai protagonizar cenas igual as que protagonizaram um dia, né? A exemplo lá atrás da Unida e Forte e Resgate da História, né? O pessoal do Primeira Família, do Meia, né? Zé Davi, né? Entre outros que figuraram nessas guerras. Gosto muito hoje de ver o Gustavinho falando de Vasco. É o cara conhecedor, o cara que esteve lá, foi presidente da Força Jovem.
Me agrada ele falar do Vasco. Me agrada ele falar do Vasco. Que existe uma resistência muito grande ao trabalho do Pedrinho, mas que eu, como botafoguense, vendo esse trabalho, eu tenho que aplaudir, mano. Um cara que disponibiliza seus bens como garantia. Um cara que consegue fazer do Vasco pagador. Conta de luz, IPTU. Essa reestruturação do Vasco passa muito pelo Pedrinho, cara. Demais. Eu conheci o Pedrinho lá nos primórdios. Não joguei com o Pedrinho. Né, nem salão. Joguei no salão no Vasco na época do Felipe. Felipe jogando no infanto, a gente jogando no infantil. Né, jogos tipo Barra Mansa, fomos inaugurar o ginásio do Barra Mansa na época. Infantil e infanto no mesmo ônibus. Treinando no infanto, na época de Zé Ricardo. Né? Zé Ricardo, esse tem uma grande identificação com o Flamengo, mas tem uma grande identificação com o Vasco. Então, quando eu vejo o Gustavinho comentar de Vasco, eu acho bacana. Eu acho bacana. Tu vê que tem pessoas que sumiram, que eu não ouço mais falar como botafoguense, na arquibancada do Vasco. A minha cabeça, depois de fazer o canal, e já vou se fazer 8 anos, são 7 anos, é quando eu vi, e não falamos aqui, né, infelizmente, da morte do Bodão. Por que eu falo infelizmente? Porque era um personagem de torcida organizada. Eu não conheci o Bodão falando de torcida organizada pelo canal. Eu conheci ele como alemão. E amigo de baile. É lá do ar. Esse trabalho da Anatorg é um trabalho árduo que as pessoas não estão dando valor. Eu sou suspeito a falar porque eu também já estou do outro lado do balcão. Eu também já estou do outro lado onde não existe mais a rivalidade de torcida. Existe a de clube. Já falei. Quero que o Flamengo perca sempre. Quero que o São Paulo perca sempre. Que o Cruzeiro perca sempre. Que o Fluminense perca sempre. Quero que o Vasco perca sempre. Porque uma coisa é você ter amizade de torcida. Outra coisa é clubístico. Outra coisa é rivalidade caseira. Mas com o canal eu aprendi que não tem que morrer um flamenguista para um botafoguense comemorar. Me fez muito mal. Me fez muito mal aquelas pichações do 7º pelotão lá no Newton Santos, né, bonde do espeto. Que você dá brecha para uma infinidade de coisas. Enfim, a cabeça do outro a gente não pode dominar. A cabeça do outro a nossa a gente pode mudar. E eu mudei a minha. Hoje eu tenho um carinho muito grande pela Independente. Da forma que me recebeu, os São Paulinos me receberam. Eu tenho um carinho muito grande pelos Gaviões da Fiel, pela forma que recebeu o canal, que recebe o trabalho do canal Papo Fuleiro. Tenho um carinho enorme, eu já tinha antes, quando era frequentador de torcida pela Jovem dos Santos. Uma coisa que se perdeu com a Mancha Verde, que eu não sei porquê, porque como componente eu fui em festas da Mancha, caravanas Botafogo e Palmeiras, caravanas Botafogo e Corinthians, e ficar com os caras do Palmeiras, né? Muito mais da Tupi do que da Mancha, né? O que se perdeu com a Tupi, a ligação que se perdeu com a Tupi, foi única e exclusivamente escolha do canal, tá? Eu me senti depreciado com uma situação e eu não sou obrigado a me colocar. Não sou obrigado a me colocar nessa situação da forma que foi desenhado, tá? Então hoje não ter ligação com a Tupi
foi uma escolha muito mais minha. Não sei se a Tupi fez sem querer, através do Marcelo. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Eu estava uma das voltas do canal. Eu pedi ao Marcelo para fazer uma live comigo. Para falar de Palmeiras, para falar de sócio-torcedor, para falar de Avante, né? Para deixar ele desabafar no canal, falar as coisas que ele falar. Marcelo sempre foi muito solícito ao canal. E o canal muito solícito à Tupi. Eu fui pro Paraná pela Tupi, mano. Pra fazer uma matéria no Paraná pela Tupi. Tudo pago? Tudo pago, legal. Mas o trabalho do canal não se resume a um rodízio, não se resume a viajar, não se resume a uma cerveja. Se não trouxer o dente pra casa, pra curtir, eu fico na minha casa. Não que foi tratado o pagamento, eles não pagaram. O que eles propuseram a fazer, eles fizeram, que foi disponibilizar o material para que eu pudesse rifar, e foi feito. Mas aí, numa das voltas do canal, chamei o Marcelo para uma live. Ele disse que não ia fazer programa nenhum, porque estava enrolado com a justiça, estava suspenso, né, dentro do Palmeiras e tal. Falei, não, beleza. Quando 3, 4 dias depois, ele estava no Ratão. Não foi por ele ter ido no Ratão. Foi por eu chegar e falar assim, pô, também não estou a fim de fazer, tá? Já vou fazer o programa do Ratão aí daqui a 3, 4 dias. Cara, tá tudo numa boa. Tudo numa boa, cara. Mas não falar e aparecer, ninguém, sabe? Então, peraí. Quando o canal precisa, o canal não pode ser atendido. Então, valeu. E olha que eu fiz matéria pra Tupi, eu fiz homenagem, eu fiz inúmeros trabalhos pra Tupi. Fizemos uma cobertura de final de Libertadores na quadra da Tupi, né? Enfim, então eu me achei no direito de não querer ser tratado assim. Ponto. A Tupi continua lá e o Tomé continua aqui. Mas não tenho mais mágoa nenhuma. Passou, valeu, valeu. Só não quero me colocar num local que eu não queira estar. E a gente fica chateado. Porque outras torcidas também precisaram do canal. E quando o canal precisa, o canal não é atendido. Né? Falei com o Lula da Raça para a gente fazer uma live para falar sobre Copa do Mundo, sobre o movimento verde e amarelo. O cara foi lá, mandou uma mensagem, eu estou incumbido aqui de uma situação, né? Deixa eu respirar aqui, assim que eu respirar a gente vai contar de novo. Porra, show de bola, mano. Show de bola. Nem quem entra em contato pra falar, pô, também não dá pra me fazer não. Caralho, tá maneiro. Mas a falta de resposta, aquela coisa de o cara ler a tua mensagem e não te responder, isso é chato. Porque o canal nunca deixou de responder torcida nenhuma. O canal nunca deixou de responder torcida nenhuma. Quantas torcidas nós colocamos na mídia? Não que o canal seja foda não estou falando isso. Mas não tinha mídia nenhuma algumas torcidas. Não eram nem conhecidas. Através do canal conseguiram fazer uniões, conseguiram fazer amizades, conseguiram fazer, né, entrar no mundo das torcidas, porque foi visto lá no canal Papo Fuleiro. Então, voltando à nossa pauta, isso aí foi só um adendozinho. Já são 28 minutos de vídeo. E eu gosto de fazer isso. Gosto de passar para vocês tudo que está acontecendo. Porque quando o canal não passa, o canal passa como filha da puta. Ah, só vai no canal quem paga. Não, negativo. Negativo. Negativo.
Às vezes a gente pede ajuda num projeto, ajuda em alguma coisa. Sim. É uma via de mão dupla. Mas não é condicionado a pagar para ir no canal. E depois que vai, não é obrigado. Ninguém vai com a faca no pescoço de ninguém e falar que, pô, não, tem que pagar. Nunca fiz isso. A gente pede uma ajuda para determinada situação. Estou tentando aí uma pessoa que ajude em algumas situações. A primeira delas é as crianças aqui do morro. Ter uma aproximação com o que é o futebol propriamente dito, aquele futebol de treino, aquele futebol de fundamento, aquele futebol de tática, né? Não só jogar a bola, o professor rola a bola, que joga a bola, futebol para o menino e vôlei para menino, não. Não é isso que a gente quer. Quero passar um pouco da experiência que eu tive no futebol para essa molecada. Consegue entender? E aí a gente está na batalha de conseguir os coletes, conseguir umas bolas, conseguir os bambolês, os cones, né? Para poder fazer um trabalho aqui para a molecada. Eu quero fazer. Eu quero fazer. Mas tudo precisa de apoio. Ainda não saiu da minha cabeça o projeto da escolinha de bateria, dos fundamentos de torcida organizada na arquibancada, do aprendizado das músicas, né? Das composições musicais. A ideia é fazer isso aí, no final fazer um torneio, premiar as melhores canções, premiar a melhor bateria, mas isso precisa de dinheiro. Ah, Tobé, é só fazendo com a política. É pensado fazer com a política, né? Mas eu não tenho partido político, eu não tenho lado. Eu gosto de ver projetos. E muita gente, e presta bem atenção, vai ser quase uma live isso aqui, né? Presta bem atenção. Mais umas eleições de deputado estadual e deputado federal, tirando o Leonel, que é ligado lá na Fúria, o Bel também ligado na Fúria, né, ligado na Ira. Mas me desculpe. Me desculpe. Tirando a sua torcida que você ajuda financeiramente, que é a que está te apoiando, quais são os projetos, quais foram os projetos voltados para o movimento de torcida organizada? Quais foram os projetos ligados à cultura? Tô vendo uma porrada de baile da antiga. Uma porrada de baile da antiga. Uma porrada de baile da antiga. Mas se você minimizar, né, que se diz, é só bolso, mano. Ninguém tá preocupado do funk voltar. O funk não pode acabar. Mas eu não vejo nenhum desses funkeiros, nenhum desses organizadores, nenhum desses caras de equipe de som. E olha que eu gosto de alguns deles. Gosto demais do Tripa. Gosto demais do Tripa. Não tenho nenhuma amizade com o Rômulo Costa, nunca tive, nem na época do funk. Tive sim com a Verônica, né, de ser representante, de buscar ônibus, de ir na rádio, né? Mas quais foram os projetos para o funk? Não tem, cara. Ou o cara que vai pro baile do PayPal não é funkeiro. Porque os caras estão fazendo baile. Os caras estão fazendo baile camuflado, mano. Não pode anunciar. Só as galeras sabem. Isso não é legal, mano. Qual foi o projeto que fizeram aí? Tirando esse campeonato não sei se é da Rio Tour, né? Para os bate-boleiros. Pô, os caras que movimentam. E ninguém enxergou isso. Ninguém enxergou isso. Ninguém enxerga o que torcida organizada mobiliza, mano. Nem o torcedor de organizada. Enquanto a gente ficar nos abatendo,
Outra coisa, presta bem atenção no que eu vou falar. Opinião minha, tá? Luta de boxe, torcedor organizado. Ah, vamos organizar as lutas de torcida organizada. Primeiro, não tem público. Então o foco não são as torcidas. O foco é no que as torcidas podem proporcionar a quem vai realizar essas lutas. Entre patrocínios e tal, bolso. Não é nada movimento de torcida organizada. Sabe por quê? Porque se você botar uma luta, que nem vai ter, né? Acho que não teve ainda não, vai ter o cara do Atlético Paranaense e o cara da Fúria do Paraná, nós caímos em contradição nos nossos textos. Quando a gente fala que torcida é arquibancada, a briga é consequência. Peraí, consequência e você vai marcar luta? Não são lutadores que frequentam as torcidas que estão indicando os lutadores. Se a briga é uma consequência, não tem por que enfatizar uma luta de boxe entre dois torcedores organizada. Porque isso aí não engrandece em nada aquele que faz festa na arquibancada. Por quê? Porque não tem festa na arquibancada nas lutas, porque não tem público. Nós não conseguimos botar duas torcidas que a porrada não coma generalizado, que não tenha morte. Enquanto a gente não cuidar das nossas doenças, enquanto a gente não cuidar da nossa visão, não tem como você querer transparecer alguma coisa. E eu escutei muito isso quando faço as ações sociais. Também faz pelos teus, depois você faz... Mas é uma coisa que a gente pegou gosto. E com esse novo contato que eu pretendo formar laços, é para a gente fazer as nossas questões, né? Para a gente fazer, né, as nossas ações sociais, para a gente fazer alguma coisa pelas crianças. Mas não me faz para eu aceitar uma luta legalizada entre torcedores organizada. Não engrandece em nada e não soma em nada com o movimento de torcida organizada. Vai acentuar a rivalidade e acentuar a violência. Porque de arquibancada ela não tem nada. Se fossem dois lados de arquibancada, fazendo festa e tal, vocês viram lá no futsal, Ceará e Fortaleza, nós não conseguimos cuidar da nossa cabeça doentia. Então não tem como querer transparecer algo para o restante da sociedade que não existe. Então Belém, voltando, tá nesse pé aí. Não consegue transparecer. Pô, o Remo aí na primeira divisão, cara. Só falam da possibilidade de guerra lá em Belém, só falam da possibilidade da remoçada brigar, não falam de fazer uma grande festa fora, de uma grande caravana. O time não ajuda? O time não ajuda. Mas não é falado. É falado da briga. Enquanto a gente ficar enfatizando a violência, enfatizando o que eu falo, porque não tem como arrancar ela da torcida organizada, vai existir. Mas enquanto a gente não amenizar essa coisa, parar de valorizar a pista e valorizar a arquibancada, nós vamos ficar sempre sujeitos a ser punidos e perseguidos, assim como eu acho que a Jovem Flá está sendo. Foi legal, não foi? Legal. Quer um tema? Quer que o Tomé fale um tema, disserte um tema? Manda mensagem, 21 9693 2978. Quer que eu fale da sua torcida? Fez um projeto, fez 21 9693 2978. Vem fazer parte. Vem fazer parte do canal. Estou programando para chamar mulheres para as lives, para falar de torcida. Enfim, dar espaço a quem quer espaço. Beleza? Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fui.